Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro programa Transpositividade, né? Hoje a gente vai dar continuidade, né, à visita junto aos articuladores de mais estados do Brasil para apresentar alguns dos espaços, né, que tratam, né, da saúde de pessoas travestis e transexuais. E aí esse programa é um programa, uma iniciativa da Rede Trans Brasil em parceria com o Fundo Positivo. E se você, né, ainda não conhece as redes sociais da Rede Trans Brasil, aproveita esse momento aí para nos seguir no Instagram, Rede Transbrasil, e se inscrever também no nosso canal do YouTube, Rede Transbrasil 8992. Hoje a gente vai estar visitando os estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como vocês têm acompanhado, né, nos outros programas, a gente vai conhecer um pouco do trabalho desenvolvido, né, que é voltado para pessoas travestis e transexuais, principalmente no que tange a questão de ambulatório trans e também dos CTAs, para a gente conhecer como é que está essa realidade através dos nossos articuladores locais. E agora a gente vai direto lá para o Centro-Oeste conhecer um pouco dos diversos serviços ofertados para a população trans lá de Mato Grosso, que é um estado gigante, tanto em extensão quanto em força econômica, sendo o principal pilar do agronegócio brasileiro, conhecido pela beleza da Chapada dos Guimarães e por ser o único estado do Brasil a abrigar 3 biomas. A nossa articuladora local, Josi, irá nos apresentar um pouco dos serviços e espaços disponíveis para o cuidado e tratamento de pessoas trans no Mato Grosso. Olá, eu sou Josi, sou mulher trans, sou da militância da comunidade LGBTQIA+, especificamente da população trans travesti aqui no estado de Mato Grosso. Sou uma liderança que já vem há tempo fazendo trabalho e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto importante da saúde da população trans travesti. E com parceria da Rede Trans, nossa rede nacional, né, hoje estou aqui para entender um pouco melhor e para facilitar também para a nossa comunidade entender sobre a saúde da população trans. Estamos aqui no CTA SAI, em Várzea Grande, e hoje nós vamos tirar nossas dúvidas, né, um esclarecimento um pouco melhor com a nossa enfermeira Ellen, que está aqui para nos ajudar a entender um pouco, né, sobre a saúde da população trans travesti. Eu começo fazendo, né, aqui uma pergunta para você. Se existe uma equipe treinada para acolhimento de abordagem afirmativa de identidade de gênero. Bom dia, primeiramente, né? Bom dia a todos. Eu fico muito grata e muito feliz por essa iniciativa de vocês, porque a gente sabe que todas as comunidades são importantes, mas a gente sempre frisa muito essa questão da comunidade LGBT, né? E assim como a pergunta fala sobre como que a gente lida com essa situação aqui no SAI. Então, assim, eu gosto muito de frisar que o SAI CTA, o que significa SAI CTA, que é um serviço especializado, né? E esse serviço é um centro de testagem e aconselhamento também. Então a gente acolhe todos os públicos e a comunidade trans, ela realmente ela é acolhida dentro dessa unidade. É sempre a gente tem uma equipe já treinada e capacitada, porém a gente precisa sempre estar atualizando em relação a esse tema. Então até peço a ajuda de vocês para que a gente consiga estar fazendo sempre essas atualizações, né? Quando a pessoa chega e aqui no SAI, quando ela é acolhida aqui no SAI, a primeira coisa que a gente pergunta é como que essa pessoa gosta de ser chamada, porque a gente tem um sistema de atendimento onde a gente sempre coloca como que a pessoa gosta de ser chamada. Então, assim, já vem o nome independente de documento. A gente faz isso como uma forma de humanização mesmo. Como que funciona o processo de acesso ao atendimento? É necessário fazer um encaminhamento, assim, para poder, né, ter Não, acesso? assim, todo mundo, independente, procurou o SAI CTA, não precisa ter horário marcado, ela pode vir. Aqui, essa frente da unidade, ela é a parte do acolhimento mesmo. Então, todas as pessoas que estão aqui na frente estão capacitadas para isso. Chegou, se realmente a pessoa só quer ficar sabendo, fazer um teste aleatório, que a gente sempre orienta, fazer uma vez a cada 6 meses, né? O teste rápido, ele funciona o dia inteiro. Então, a pessoa, o resultado sai na hora, ele é seguro. Então a pessoa pode procurar sem encaminhamento e já vem, faz o teste na hora e já sai com o resultado. Há políticas internas para o uso do nome social que respeitam a identidade de gênero, né? Eu deixo muito Eu já tinha falado isso, né? Então, assim, a gente acha isso muito importante. Que, assim, eu acho até assim que tem muita gente que ainda não procurou trocar o documento, mas independente disso,
a gente sempre procura chamar pelo nome que a pessoa se Pelo identifica. nome social. Nome social. Como as pessoas trans costumam relatar sua experiência nesse espaço? Assim, nós não temos reclamações, assim, todas elas se sentem muito bem acolhidas, porque assim, eu quero até explicar, porque eu não sei se faz parte do seu roteiro de perguntas, que nós aqui do SAICTA, a gente trabalha com infecção sexualmente transmissível, mas o mais importante de tudo é que a gente trabalha com prevenção. Então, desde 2018, a gente tem no mercado PrEP e PEP. E, infelizmente, para as pessoas que às vezes precisam, tem muita gente que ainda está desinformada. Então, não sabe como usa, não sabe como faz. Então, assim, eu gostaria que essas pessoas procurassem o site CTA para se informar em relação à prevenção. Então, a gente tem prevenção para tudo. A gente tem vacinas, a gente tem isso, mas para HIV, a gente tem prevenção. Então, se a gente tem esse suporte, que a pessoa procure para saber como funciona, porque é muito simples também. Né? É muito importante, né? Qual tipo de demandas específicas a população trans são mais coerentes aqui? Nós atendemos profissionais do sexo, né? Algumas profissionais do sexo, algumas pessoas também que a gente sabe que, eu não sei se você sabe o que significa soro discordante, algumas pessoas também que vivem com um parceiro que vive com HIV e de repente elas vêm para poder fazer uso da PrEP também. Então tem diversos casos, tem casos assim de livre demanda mesmo. Por quê? Porque a gente fala assim que a pessoa com uma vida sexual ativa ou uma pessoa que tem múltiplos parceiros, é sempre bom estar passando pelo SAI uma vez a cada 6 meses para fazer essa testagem, tá retirando o PrEP, né, fazendo essa parte preventiva. E o acompanhamento. Né, o acompanhamento. Quais são os principais desafios enfrentados pela equipe na atenção à população trans? Existe algum desafio por aqui? Eu acho até que eu havia comentado antes de vocês chegarem que assim, eu percebo que a gente tem pouco treinamento em relação ao atendimento à população trans. Eu acho assim que isso tem que ser constantemente atualizado para que todo mundo saiba o que significa cada sigla, como que a gente aborda cada situação, como que ele deve ser tratado, porque assim, isso é uma falha que a gente não tem uma política ainda muito bem instituída para que a gente seja capacitado constantemente para atender essa população. Mas dentro do que é possível, a gente faz. O que falta para que os serviços ampliem sua capacidade de respostas? Eu acho que realmente falta um pouquinho mais, igual eu falei, da política mesmo, né? Investir um pouco mais, a gente sabendo que a gente tem uma grande demanda desse público, e não é só no CTA, em toda a rede de saúde pública, então toda a rede de saúde deve ser capacitada para poder estar fazendo esses atendimentos. A parceria com movimentos sociais ou outra instituição? Não. Tá sendo sincera. Não há. Os profissionais recebem formação continuada sobre a diversidade de gênero e saúde trans? Também não. Não, né? Como o serviço se articula com políticas públicas de saúde LGBTQIA+. Hoje nós não temos uma saúde atuante em relação a esse público. Então, assim, talvez esse seja um pontapé inicial para que seja levantado e questionado esse tema e que as pessoas sejam mais atuantes nessa área. Por enquanto, a gente faz o que é possível e o que a gente busca saber de conhecimento mesmo. Melhor atendimento. A participação da comunidade trans na construção ou avaliação dos serviços? Não. Como o serviço lida com pessoas trans, profissionais do sexo em trânsito, visto que a nossa população é bastante migratória, né? E muitos deixam o tratamento por conta das burocracias. Existe alguma estratégia ou atuação do serviço no Brasil? Essa pergunta ela já é bem direcionada para a pessoa trans que vive com HIV. Em relação a esse público, não é diferente de nenhum público. Né? Então, a gente sabe que a gente tem todas as pessoas que vivem com HIV, que às vezes está em trânsito, é um profissional que às vezes tem que trabalha em vários estados. Então, a gente deixa claro que
A pessoa que vive com HIV, ela tem livre acesso para retirada de medicamento em qualquer estado, qualquer município, porque a rede é nacional, então ela é uma só. Quando você digita seu CPF, você sabe qual medicamento que usa e a pessoa não fica sem. Aqui, especificamente no SAI CTA, todas as pessoas em trânsito, ela tem acesso ao medicamento, acesso à carga viral CD4, quando há necessidade de fazer exames. Então, tudo é feito e avaliado por nós. Às vezes a pessoa acaba falando assim, olha, eu vou ficar aqui 2, 3 meses só e estou voltando. Mas nesse período que ela está por aqui, ela é assistida dentro do SAI CTA. Aí depois ela volta para o local de origem, né? Muita gente, às vezes, acaba gostando do atendimento e quer transferir para cá, mesmo sabendo que ela não vai fixar, mas ela quer transferir. Fala, não, eu fico aqui, eu venho de vez em quando, né? Mas é isso, eles não deixam de fazer atendimento porque está em trânsito, pode procurar e consegue fazer. Ah, que bom. Então, essa foi algumas dúvidas, né, que nós esclarecemos aqui com a nossa enfermeira Ellen, né? Obrigada, Ellen, por esclarecer e por nos atender aqui também. Então, foi isso, pessoal, né? A gente vai continuar nosso trabalho, né? O que a gente precisar, né? A gente vai atuando em outras áreas. E hoje foi o tema sobre saúde da população trans vivendo com HIV, né? E como que são esse tratamento e acolhimento. Então, a gente pode ver que aqui, né, no SAI CTA, a gente tem esse acolhimento bacana, né? Desenvolvido pela equipe, que mostra, né, um bom trabalho e que vem atuando também, né, respeitando o nome social, que é muito importante, né, isso dá uma segurança para que as pessoas possam voltar, né, e continuar seu tratamento, né, principalmente quando ela é tratada, né, do jeito que ela quer, do jeito que ela escolheu, com o seu nome. Então isso é muito importante, né. Obrigada, Ellen, né, mais uma vez. E esse foi o nosso bate-papo de hoje falando da população trans travesti aqui no estado de Mato Grosso, na cidade de Várzea Grande. Então, gente, agora a gente vai conversar com Josi, lá diretamente no Mato Grosso, para a gente saber como foi a visita dela, né, tanto ao CTA quanto ao ambulatório trans. Josi, você tá aí? Sim, tô aqui. Josi, gostei muito da sua visita lá no CTA, né? Apesar dos entraves que tiveram logo no início para conseguir fazer essa visita, tanto no CTA quanto no ambulatório trans. Mas é importante se fazer essa visita, porque você, enquanto uma pessoa trans, pode trazer esse olhar, né, mais aprimorado para a gente aqui, para quem está nos assistindo em casa também, para a gente estar tratando sobre algumas questões. Eu achei interessante quando você conversou com ela, com Ellen, né? O nome da enfermeira é Ellen. E aí, quando você conversou com ela para saber se tinha realmente, né, uma equipe treinada e capacitada para estar recebendo a população de travestis e transexuais, né, de pessoas trans, lá no CTA. Achei muito interessante sobre isso. E acho. Oi? Pode falar. E acho assim também, Ellen, Ellen não, Josi, que também a questão também de preservar essa questão do nome social, também achei que elas tiveram esse cuidado, que na verdade é uma lei, né? Então, assim, para que as pessoas que estejam nos assistindo, que é aí do Mato Grosso, que tem alguma resistência de estar indo no CTA, que pode ir, que vai ter essas questões garantidas, né? E também achei muito legal essa questão de não precisar agendar, né, o atendimento lá no CTA. Eu acho que você, enquanto movimento social, já fazia algum trabalho lá, Josi, com relação a essas questões, já por elas terem essa sensibilidade, né, com as pessoas trans? Josi, tá me ouvindo? Sim. Então, vocês, enquanto movimento social, já faziam algum trabalho lá, assim, de sensibilização dos profissionais ou do próprio CTA para estar recebendo a população de pessoas trans? Então, na verdade, o nosso estado, né, ele já trabalha com vários movimentos, né, e inclusive, né, a gente sempre teve parceria, né, com alguns CTAs, tem vários CTAs, né, aqui dentro do nosso estado, e Cuiabá já tinha um desenvolvimento bem maior, né, com a população trans em questão de atendimento, né, acho que o nosso ambulatório trans, né, a gente já fazia esse trabalho dentro dos CTAs, né, então acho que isso deu uma visibilidade maior, né, para que tanto o acolhimento com essa população, né, como o trabalho, né, lá dentro, em questão de respeito, de nome social, né, de acolhimento a essas pessoas. Eu acho que isso, né, certamente deu, né, assim, um equívoco, né, do pessoal do CPA, da equipe, como trabalhar, né, com essa população.
Eu até estava vendo, né, na sua entrevista com ela, né, falando sobre se tinha alguma reclamação com relação ao CTA, né, ao SAI, e ela disse que não há, né, uma reclamação assim sobre o CTA, sobre o SAI, e aí eu sempre fico, às vezes, assim, na dúvida, sabe, Josi, se às vezes é a população que não denuncia, porque não sabe quais são os canais de denúncia, né, os canais de comunicação para estar relatando qualquer problema que possa, por eventualidade, ter acontecido no CTA, no SAI, ou se realmente é fruto de um trabalho realmente de capacitação, de sensibilidade, até do próprio movimento social, né, nesses espaços, para falar assim, do que é lei, de respeito à identidade de gênero, nome social, né? Enfim, porque às vezes o que a gente acontece, o que, é que acontece também, né? Às vezes os profissionais como um todo não estão preparados, desde quem está lá na portaria, né, como vigia, como segurança, às vezes as pessoas que contribuem com a limpeza. Então, assim, quando eu falo do atendimento do CTA, do SAI, eu falo de forma geral, não só dos médicos, dos enfermeiros, né, dos atendentes que estão ali, que a gente sabe também que tem muitos profissionais que são terceirizados que estão trabalhando nesses lugares, né? Então, quando ela diz aqui que não tem, né, nenhuma reclamação sobre o SAI CTA, eu acho muito, muito legal, mas fico nessa questão. Será que você não acha que as pessoas, por não terem também o conhecimento da ouvidoria para estar reclamando sobre essas questões, e é por isso que não chega essas reclamações? Eu acredito que com o nosso trabalho de movimento social, né, eu acho que a gente ajudou bastante essas pessoas, né? E quando chegam, né, uma pessoa que não tem orientamento, né, de como ser tratada dentro, então a gente orienta ela, né, e dizer a ela que ela tem esse direito, né, de ser tratada do jeito que a pessoa escolheu, principalmente do nome social, né, que às vezes tem muitas meninas ainda que são desinformadas de como que é o atendimento, né, da saúde pública, principalmente no CTA. E então acho que essas reclamações a gente vê que realmente não tem. Como eu disse antes, o nosso ambulatório ser inaugurado, a gente trabalhava dentro do CTA, e também a gente tem umas coordenadoras, mulheres trans de alguns interiores, né, daqui do nosso estado, que trabalham diretamente com a saúde, né, com a HIV e AIDS. Então a gente já vem fazendo esse trabalho, né, em torno do nosso estado. Eu acho que daí essas meninas que estão, né, nos bairros mais periféricos, no estado mais afastado, na cidade mais afastada, acho que já tem essa orientação, né, por a gente ter algum movimento, né, dentro desses interiores e algumas meninas trans que já fazem esse trabalho. Eu acho que já dificulta, né, essa reclamação, até porque parece que, não sei se foi no final do ano passado, né, teve uma pesquisa aqui no estado em questão do CTA. Hum. Esse CTA que eu fiz a entrevista, ele foi bem mais avaliado, né, em questão de tudo, né, principalmente em questão de atendimento à população LGBTQIA+. Aproveita esse momento e diz qual é o nome desse CTA, desse SAI CTA. Então, ele só está escrito CTA SAI, ele fica em Várzea Grande, né? Que Várzea Grande e Cuiabá, né, uma do lado da outra. Só que em Cuiabá a gente também tem um CTA que inclusive, ele fica também dentro do anexo, onde é um ambulatório, né? Então Uhum. lá eles são, né, tipo, um quase do lado do outro, né? Mas esse que eu fiz é em Várzea Grande, que também atende toda a população, né? Tanto de Cuiabá capital quanto de Várzea Grande. Uma coisa que eu fiquei muito preocupada, assim, uma coisa que me chamou a atenção, na verdade, Júcia, foi a questão quando ela fala que não há uma busca muito ativa com relação à prevenção, né? Então ela diz que a enfermeira Ellen, ela coloca lá na entrevista com você que não há uma busca assim sobre a prevenção, acho que sobre os métodos, né? Sobre camisinha, sobre gel, sobre PEP, sobre PrEP. E aí eu fico assim, né, trazendo você como articuladora local para saber, você acha o que é que tem, o que é que dificulta para ter esse acesso, né? Será que com relação a campanhas que não estão acontecendo aí, né, para divulgar as questões dos métodos os métodos seguros, né, para ter um sexo seguro, será que não é isso que está acontecendo? Ou você acha que realmente há esse trabalho massificado aí onde você mora, né, com o pessoal aí do Mato Grosso,
E por conta, as pessoas trans realmente que não estão em busca de se cuidar nesse sentido, eu sei que eu falo que, principalmente com relação à PrEP e PrEP, que é algo, entre aspas, relativamente novo, ainda uma confusão muito grande do que se trata, né? E eu acho que esse momento agora é para a gente trazer um pouco mais de nitidez também essas questões, né, sobre sexo seguro, sobre esses métodos, né, para as pessoas estarem se cuidando, para não vir a contrair, né, nenhuma IST ou HIV/AIDS. Mas aí eu queria saber de você sobre o seu olhar. Onde é que está, onde é que está a falha aí? É com relação à gestão, né, na divulgação, ou você acha que são as pessoas travestis e transexuais mesmo que não estão indo em busca de prevenção? No meu entender, eu acho que é as duas partes, né? Tanto da gestão quanto também das pessoas trans buscarem, né, esse conhecimento. Porque nós, como movimento social, a gente sempre trabalha, né? Uhum. Trabalha, todos os nossos eventos, a roda de conversa, né? Então a gente tenta levar o máximo, né, de alguma equipe, né, do SUS, do ambulatório, para que esteja presente nesse momento, né, da parada, da diversidade, em alguma manifestação, a gente sempre leva, né? Então, mas aí eu acho que falta também mais das pessoas, né, buscarem esse atendimento, também quando fazer em questão, né, de divulgação, né, porque o nosso estado é um estado bem conservador, então quando se fala da população trans, Hum. travesti em geral, sempre tem essa dificuldade, né? Só que o trabalho mais divulgado são pelos movimentos sociais que tem dentro do estado, né? Então acho que falta mais um empenho também das pessoas buscarem, né? Tem muitas pessoas que ainda não sabem como que é o tratamento, né, da PrEP, né? Uhum. Então, às vezes, a gente tem muitas pessoas que perguntam, a gente tira essas dúvidas, inclusive no nosso evento, né, do mês da visibilidade trans, esse mês a gente levou, né, para a nossa roda de conversa, a gente levou a equipe, né, do CTA SAI para Uhum. fazer uma palestra, para fazer a fala, para tirar dúvidas, e a gente viu que foi muito proveitoso, né, que teve muita gente que tirou dúvidas e fez também vários testes rápidos lá no dia, né, do nosso evento. Então elas ficaram muito felizes também de ver que essa população que estava lá se interessou e buscou, né? Então acho que falta mais isso, né? Mais parceria, né? Mais divulgação e mais também empenho da gestão, né? Para que a gente possa, né, divulgar mesmo para essa população. Eu até fiz algumas pontuações, né? Tipo, quando perguntou sobre os desafios, e aí a própria enfermeira Ellen, ela fala de pouco treinamento para os profissionais com relação ao atendimento de pessoas trans. E aí eu fiquei até assim, né? Porque no início ela logo falou que existia existia os profissionais capacitados para estar recebendo essa população, mas nos desafios ela colocou isso, né? Que existia essa dificuldade realmente de fazer treinamento para os profissionais, né? E aí, assim, você enquanto movimento social, aí eu lhe pergunto, né? Realmente como é que fica essa questão, né? Porque assim, paralelo a isso também, quando você pergunta a ela se existe, né, alguma parceria com os movimentos sociais, ela diz que não, né? Então, assim, eu acho, né, Josi, que precisa que a gestão procure, né, chame mais os movimentos sociais, porque nós somos aliadas, né, justamente nesse sentido, que a gente sabe o que as pessoas travestis e transexuais passam. A gente sabe que a máquina pública é quem investe, né, que tem dinheiro para fazer as movimentações, né, para fazer os programas sociais, para virem a beneficiar toda a população e também no campo da saúde, mas a gente, enquanto movimento social, a gente dá a gente chega onde muitas das vezes o poder público não consegue chegar. E aí, assim, eu fiquei muito. Eu vou conversar com Josi para ela me explicar um pouco mais sobre essa questão, né? Que se, assim, se o movimento social lá sempre tenta contato com essas pessoas, né? Com a questão de saúde, para estar oferecendo algumas capacitações e sensibilizações, né? E até também para estar trazendo avaliação de como está sendo o atendimento, o serviço nesses lugares, né, Josi? Sim, ela falou mesmo, né, que tem essa parceria com os movimentos sociais, né? Como eu disse, a gente tinha mais dentro do CTA, né, sai, né, que fica em Cuiabá, Hum. antes do ambulatório. E depois que a gente fez o ambulatório, né, parece que os movimentos sociais também que faziam articulação por lá deu uma afastada, né, como se fosse o ambulatório chegou, né, agora vocês cuidam dessa população. Então, eu Uhum. acho que, ao meu ver, né, não é assim. E esse CTA, né, que eu entrevistei aqui no Vargem Grande, e realmente, né, ela falou que não teve nenhuma parceria, por isso que a gente fez esse convite, para que elas fossem, né,
também se propôs, né, depois da nossa entrevista, a gente, né, conversou para que a gente também faz um diálogo a mais, né, não só nesse dia, né, não só quando tem um mês, né, tal, para ser comemorativo e falar daquela pauta, mas para que a gente possa trabalhar junto também, né, aqui no nosso estado mais, né, falar, divulgar, até porque elas também, né, sentem isso. Elas não têm aquele treinamento, né, que elas gostariam de ter, elas, elas citam, assim, um treinamento básico, acho, né, como ser, ser acolhida aquela pessoa, né, em questão do nome social, né, respeitar aquela pessoa, mas eu acho que o treinamento que a equipe precisa, realmente precisa, né, um treinamento mais a fundo para que essa equipe conheça, né, diretamente, né, a população trans, né, como que elas vivem, como está sendo o tratamento, de onde elas vêm, até porque tem muitas pessoas trans, né, que vêm, fazem tratamento, depois não é do estado, não da cidade, né, então isso dificulta muito. Eu acho que isso também, né, dificulta muito para elas, né, então elas poderem entender, né, essa comunidade, né, entender como que essa população vive, por que que elas vêm, né, elas migram de um estado para o outro, e não termina seu tratamento quando começa, né, então acho que elas precisam entender mais isso. E precisa realmente, né, que os movimentos sociais também estejam, né, fazendo essa pauta junto com o CTA SAI, porque é muito importante, né, e a gente vê muitas pessoas que ainda desinformadas e chega até nós como movimento social e a gente faz, né, o nosso trabalho, né, de poder levar, de poder informar como que é, né, como que procede, como que funciona. Então acho que realmente precisa fazer essa parceria a mais. A gente vê o que você diz aí, Josi, é que a gente precisa ter capacitações continuadas, né? Que não seja assim esporadicamente como você trouxe aí, né? Que às vezes acontece, é um básico, e aí só vai ter depois, muito tempo depois, né? Uma outra capacitação. Então, assim, eu acho que é um dos viés é isso, que a gente fale mais sobre pessoas trans e que a gente consiga ter capacitações continuadas. E você falou, assim, com relação que o nosso povo é um povo muito nômade, né? Muito andarilho. E aí eu já faço aquele gancho com aquela pergunta que você fez quase já no final, que é com relação a uma pessoa que vive com HIV/AIDS e que está em trânsito, né? Que está viajando. A gente sabe que às vezes muitas das meninas são profissionais do sexo ou não, ou alguns meninos que estão porventura viajando. Vai passar um tempo aí no Mato Grosso e a gente sabe que existe uma política nacional que garante, né, que as pessoas façam seu tratamento, né, mesmo não sendo no seu lugar de origem. E aí vi que aí também disponibiliza a medicação, e que também disponibiliza testes e que disponibiliza também os exames. Isso é muito importante a gente reforçar, porque a gente vê que muitas das vezes existem algumas meninas desinformadas com relação a isso, mas que aí no Mato Grosso, né, é muito tranquilo, né, Josi? Sim, aqui é questão disso, né? É bem tranquilo, né? As meninas que procuram são bem atendidas, né? Questão de medicamento, questão como está indo o seu tratamento, né? Elas são bem orientadas, né? Questão disso, a equipe, né? Ela é maravilhosa para fazer todos esses trabalhos, né? Como eu disse, esse CTA foi avaliado, né? Mais de 100 CTAs avaliados em questão de saúde, né? Em questão de atendimento. Então, quando ela chega lá e procura, né, saber uma orientação, questão de orientação, questão, né, de acolhimento, eles são bem profissionais mesmo, né? Eles fazem o trabalho deles mesmo, né, em questão da população, questão de atendimento, de medicamento que a pessoa precise, né? Se tiver o alcance deles para fazer tudo possível para aquelas pessoas, eles fazem, né? Questão de teste também, sempre, né? Chega lá, não tem hora marcada, né? Não tem que agendar nada. Então, ele funciona o dia inteiro, né? Uhum. E elas são bem atenciosas com essas pessoas também, né? Ô, Josi, eu queria que você falasse um pouco agora sobre o ambulatório trans. Onde é que ele fica localizado, esse ambulatório trans? Ele fica localizado aqui no centro da capital, em Cuiabá, né? Ele fica dentro de um complexo chamado Sermac. Então, lá dentro desse Sermac funciona vários pontos de trabalho e o ambulatório trans está dentro do Sermac, né? Então, foi inaugurado ano passado, acho que ano passado, não me lembro o ano, mas acho que foi ano passado, em agosto, né? Então, ele ainda é recente,
e ele fica, né, na capital. Só procurar em qualquer aplicativo, colocar Sermac, né, ele vai diretamente lá nesse endereço, onde fica o ambulatório. Ô, Josi, e como é feito a consulta, né? Como é que a pessoa agenda? É porta aberta ou é através da unidade básica de saúde que aí faz a regulação e envia para lá? Como é? Isso, primeiro, né, a pessoa vai no seu bairro, né, procura um postinho, alguma coisa que funciona, né, Uhum, como posto de saúde do seu bairro. Aí chega, a pessoa faz primeiro o atendimento, né, para depois, aí ela pede, né, que é ser encaminhada para o ambulatório trans. E uhum. daí eles fazem, eles têm um código lá, né, que fazem, a pessoa faz, e daí manda direto para o ambulatório trans. O médico faz isso, né? E depois elas recebem lá, e daí elas entram em contato com essa pessoa, né? Para falar, né? Que dia que ela pode ir lá, que dia que foi marcada a consulta dela para ela começar a fazer o acompanhamento no ambulatório. Mas primeiro tem que passar, né? Nesses postinhos de bairro mesmo. E, Josi, com relação aos profissionais, você pode identificar quais profissionais que tem lá? Eu não me lembro, mas tem bastante profissional lá, né? Trabalhando. Acho que falta bem pouquinho mesmo. Uhum. Mas tem assistência social, tem. Ai, esqueci o nome agora. Mas tem bastante trabalho funcionando lá dentro, né? Eu acho que não tem ginecologista, parece que não tem, né? Que eu me lembro, mas o resto tem bastante profissional trabalhando lá dentro. Josi, me diga uma coisa, e com relação à dispensação de medicamentos, dos hormônios, como é feito? Lá eles dispensam também o medicamento? Sim, lá eles, né, começam a fazer o tratamento, mas tem que ter uma quantia certa, né, para poder fazer o pedido, porque eles falaram que tem que ter uma quantidade certa de pessoas para que daí o Estado faça esse pedido dos hormônios, né? Uhum. Então, até no dia da entrevista que eu fiz esse mês, parece que tinham 280 pessoas, né, que foram atendidas. Daí, né, parece que falta mais uma quantidade boa para que possam, né, fazer, o Estado possa fazer o pedido dos hormônios. Mas, enquanto isso não chega, elas vão fazendo um processo, né, de vários exames, até elas decidirem o que elas querem, né, se querem fazer a mudança de sexo, né, se querem fazer outras coisas, para ter esse acompanhamento até chegar à dosagem da hormonização. E com relação a cirurgias, eles oferecem cirurgia? Então, o Estado não faz, mas elas encaminham para outros Sim. estados, né? Se a pessoa deseja, depois desse acompanhamento todo, o ambulatório se encaminhar para o estado que faz a cirurgia, porque o nosso estado não faz nenhum tipo de cirurgia. É o tratamento fora do domicílio, né, na verdade. Isso. Então, Josi, queria agradecer a sua participação. Obrigada por tudo que você trouxe, né? É importante que a gente continue vigilante e atuante, quase não sai, né? Nesses espaços, porque a gente sabe que o movimento social tem esse papel mesmo, né? De estar identificando essas questões. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí, né? Agradecer mais uma vez ao CTA e ao ambulatório que disponibilizou que a gente pudesse ir lá, né? Através da nossa articuladora local, Josi, para estar trazendo, né? Maior nitidez. E para você que está nos assistindo aí, né? Qualquer coisa, entra aí nas redes sociais da Rede Trans Brasil, né? Ou procura a Josi, que depois a gente vai deixar também os dados dela aqui para vocês estarem procurando. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre o CTA SAI lá do Mato Grosso, ou se vocês têm alguma dúvida também com relação ao ambulatório trans, deixa seus questionamentos aí nos comentários que a gente vai ler e logo a gente responde vocês. Obrigada, Josi, pela participação. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tá. Gente, ainda no Centro-Oeste, né? No Mato Grosso do Sul, estado onde o agronegócio moderno se encontra com santuários ecológicos intocados, sendo também o estado referência mundial em sustentabilidade e contato com a natureza, sendo o Pantanal e a cidade de Bonito os pilares principais do setor turístico. E quem nos apresentará o Mato Grosso do Sul será a articuladora Bruna Riquelme. Vamos acompanhar o que é que ela conseguiu apurar para a saúde da população das pessoas travestis e transexuais? Eu sou Bruna Riquelme,
sou agente local pelo projeto Transpositividade. Eu falo aqui diretamente de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Estou exatamente nesse momento em frente ao UMAP, mais popularmente conhecido como Hospital Universitário, localizado na Avenida Senador Filintro Miller, número 355. E hoje estamos aqui para fazer uma entrevista, um levantamento sobre o nosso ambulatório trans e o Hospital Dia. Estamos aqui agora no ambulatório trans, que fica aqui dentro do ambulatório geral, no setor de ginecologia. E para nos falar melhor sobre o ambulatório trans, a gente está aqui com a Patrícia, que é assistente social. Olá, boa tarde a todos, todas. Eu sou a Patrícia, sou assistente social, faço parte da equipe do ambulatório transexualizador aqui do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, filiada à Rede EBSER. Hoje, tenho a grata presença aqui da Rede Trans, que vem nos mostrar para divulgar o nosso trabalho aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Eu quero iniciar dizendo que a gente é o único ambulatório do estado que nós atendemos os 79 municípios do estado do Mato Grosso do Sul, com a população trans e a população não binária. Então, hoje, para você poder ter um acesso, como que funciona? Como que a gente chega nesse ambulatório aqui no HU? O ambulatório, para você chegar, você precisa ir na sua unidade de saúde, na sua Secretaria de Saúde do Interior, buscar o atendimento e ser inserido dentro do sistema de regulação, o famoso SISEG. E a partir daí, você vai ser incluído no primeiro atendimento, que é o acolhimento ao processo transexualizador. A partir do momento que o setor de regulação entra em contato com vocês, vocês vão vir para um dia de consulta aqui dentro do ambulatório. E aí, chegamos aqui, no HU. Esse primeiro atendimento é comigo, que sou assistente social, e com a enfermeira, que faz parte do serviço. E nós fazemos um primeiro atendimento, acolhimento, orientação e informação como o fluxo funciona no serviço. E aí eu digo para vocês que a partir daí, a gente já considera vocês fazendo parte do ambulatório. Então, Patrícia, prosseguindo aqui, gostaria que você falasse sobre a estrutura do ambulatório para nós. O ambulatório trans, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui no HU, começou em 2017. Esse ambulatório iniciou com um médico responsável por ele, que é o responsável técnico, o Dr. Ricardo, inserindo esse processo, paulatinamente foi crescendo. E aí, a partir de 2018, a gente começou a inserir, a partir do CISREG, os atendimentos. Mas e aí, como é que funciona? Então, a gente tem uma equipe de 8 profissionais que fazem parte desse serviço, que são eu como assistente social, nós temos uma enfermeira, 2 enfermeiras na verdade, né? E um médico ginecologista e responsável técnico, médico urologista, que é o Dr. Peterson, nós temos a médica psiquiatra, a doutora Danusa, a médica mastologista, a doutora Raquel, a farmacêutica Fernanda e a fono Vanessa. Então, é uma equipe de 8, 9 profissionais que fazem parte do atendimento. E temos as recepcionistas aqui também, que faz esse acolhimento, esse atendimento aqui junto ao serviço. Então, nós temos uma equipe não tão grande para o serviço, mas que tem muito apreço pelo ambulatório trans. Como que funciona? Como que é essa estrutura? Nós estamos inseridos aqui no ambulatório de ginecologia, então fica uma parte dos funcionários atendendo aqui. A outra parte dos profissionais atende em outro setor, que é o setor da clínica médica e o setor do ambulatório da clínica cirúrgica. Então, como que se dá isso? Quando passou por mim, que fico aqui nesse setor, eu e a enfermeira, nós encaminhamos para o médico clínico, que é o Dr. Ricardo, e aí ele faz o atendimento aqui também. Só que, quando vai passar com o Dr. Peterson e com a doutora Danusa, ele é atendido em outro espaço dentro do ambulatório geral. Então, aí ele tem o dia e o horário. Então, cada um tem a sua agenda, os seus dias e os seus horários de atendimento, sendo alguns de manhã e outros no período da tarde. A farmacêutica já fica no Hospital Dia, que é a única farmácia que tem condições de fazer dispensação medicamentosa, considerando que aqui é um hospital e temos o serviço de média complexidade, que é o setor ambulatorial.
tá? Então, por isso, e a nossa fono atende no setor ali, no outro espaço aqui do ambulatório. Então, essa dinâmica, ela é feita de acordo com a necessidade de cada paciente. Em divisão, para conseguirmos atender a demanda, considerando que somos os únicos, o Dr. Ricardo atende todos, e os homens trans depois são acompanhados pelo nosso urologista, o Peterson. Mas, na necessidade, nós estamos aí conseguindo atender a população que chega. E aí, vocês perguntam, quantas pessoas vocês atenderam? Quantas pessoas a gente tem para ser atendida? Bom, hoje a gente tem 16 vagas novas por mês, então são 4 vagas por semana, mas a gente vem atendendo no último ano aí, a gente conseguiu contabilizar em torno de 460, 470 pessoas trans. Nossa. Sendo atendida aqui entre homens, mulheres e pessoas não binárias. Então, é muito bom saber o quanto esse ambulatório cresceu e o quanto a gente tem conseguido, dentro das possibilidades, fazer esse processo de acolhimento, atendimento e dar a oportunidade de um acompanhamento clínico, médico, integrado para a população. Certo? É isso. Agora, a estrutura realmente ela fica meio dividida, mas é por conta de que a gente não tem um espaço único. Mas o mais importante é que a gente tenta garantir que todos eles possam ser atendidos dentro do serviço. Pessoal, eu acho que a identificação visual é muito legal. Então, aqui é a referência do ambulatório trans, onde fica uma parte da equipe atendendo. O acolhimento inicial, né, que é feito por mim, pela enfermeira, e mais alguns médicos que atendem aqui, que é o médico responsável técnico e a mastologista. Mas nós temos aqui, como eu falei, a estrutura, que é o ambulatório de oftalmologia, mas a nossa fono tem uma sala onde ela faz o atendimento aqui no dia dela, de agenda, para atendimento fonoaudiólogo da população trans. E seguindo, para conhecer a estrutura total do ambulatório geral, lá do outro lado, né, subindo a rampa, a gente tem um ambulatório de cirurgia geral e um ambulatório de clínica médica, onde ficam os profissionais da urologia e da psiquiatria, assim completando que todos os pacientes do ambulatório trans participam ou fazem parte do serviço como um todo, sendo cada um atendido em um lugar, tá bom? Então, pessoal, eu acho que para vocês poderem ter ideia de como o ambulatório funciona, aqui é um dos espaços que a gente que faz parte do atendimento dentro do ambulatório trans, aqui no HU. Então, hoje a gente conta com o uso do espaço do ambulatório de ginecologia. A gente tem aqui uma caracterização inicial, onde a gente buscou dar uma ambiência para o serviço, para dizer que aqui também faz parte do ambulatório trans. E essa sala ficou uma sala exclusiva para atendimento dos profissionais, onde, assim, inicialmente sou eu, Patrícia, a enfermeira, as enfermeiras fazem um atendimento, ou quando precisa, outros atendimentos. No geral, aqui é os consultórios que são compartilhados, como todo o serviço ambulatorial, mas a gente tem esse cantinho que no dia de atendimento, que como eu falei, tem os seus dias, em cada profissional o seu dia de atender, e aí aqui é o nosso espaço para a gente fazer esse acolhimento inicial, que é o primeiro atendimento da população trans quando adentra o ambulatório. Então aqui, para vocês conhecerem um pouquinho, esse é um dos espaços que a gente tem, tá bom? Considerando que a gente tem uma equipe aí de 8 profissionais. Então, Patrícia, dando continuidade ao serviço aqui do ambulatório, eu queria que você falasse um pouquinho mais para mim, porque a gente tem aquelas maiores dúvidas, né? A dispersação de medicamentos, os hormônios, como é que funciona. Queria que você desse uma resumida também, bem rapidinho, para nós, aquela dúvida que também sempre gera. As pessoas sempre querem saber como é que os encaminhamentos para cirurgias, como é que funciona, tanto masculina quanto feminina, como é que é? Queria que você desse essa resumida para mim. Então vamos lá, pessoal. Como é que está hoje, Bruna, essa questão dos medicamentos? A gente teve alguns entraves, sim, em relação ao fornecimento dos hormônios, mas hoje o hospital tem fornecido para a população trans, que faz parte do serviço, o fornecimento, a dispensação dos hormônios masculinos e femininos. Então hoje nós contamos
com essa dispensação. Então, todo atendimento que já o médico faz a indicação ou da testosterona ou da ciproterona e do estradiol é fornecido para atendimento e acompanhamento e tratamento da população. E assim, a gente está no serviço público, a gente tem regras públicas de licitações, de contrato, a gente teve muita dificuldade pensando que a gente tem um número ainda muito pequeno perante a toda a população. Mas dentro do que a gente tem conseguido, temos dado uma continuidade nessa entrega. E aí, quando você me fala de cirurgia, aí, como é que está isso? Bom, como eu te falei, a gente é um serviço em que a gente é ambulatorial, habilitado em 2024 nessa linha. Mas a gente já vinha fazendo algumas mastectomias, tanto que eu te falei que a gente tem a médica, a doutora Raquel, fazendo parte do nosso serviço, e estávamos realizando aqui algumas cirurgias de mastectomia. Neste momento, o nosso propósito é habilitar este serviço no Mato Grosso do Sul. Conseguir fazer as cirurgias de mastectomia, de esterectomia, inclusão da prótese mamária, buscar a gente dar um acesso maior para a população aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Quando as outras cirurgias, a de redesignação genital, né, a de redesignação sexual, já no caso é feito um encaminhamento via tratamento fora do domicílio para fora do estado, onde o médico faz a indicação seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, tá? Com os acompanhamentos devidos, seguindo esse protocolo. E aí vai para o TFD, onde é o estado que regula essas vagas. E agora, gente, vamos lá para o Mato Grosso do Sul, conversar com Bruna Riquelme, para a gente saber como foi a visita dela lá, tanto no ambulatório trans quanto no CTA, para estar trazendo uma maior nitidez aqui para a gente, né? Porque nada melhor do que a gente bater esse papo, para a gente sentir realmente como foi essa visita. Tudo bem com você, Bruna? Tá me ouvindo? Boa noite a todos. Eu estou escutando perfeitamente. Espero que estejam me ouvindo bem. Tá Sim. tudo certo com o meu áudio, né? Tá sim, tá tudo bem com seu áudio. Bruna, então, queria dizer que foi maravilhosa a sua visita, né, lá no CTA, né, e lá no ambulatório trans, né, dizer que gostei muito da fala da assistente social Patrícia, né, se não me engano, no nome dela, né, que aí trouxe essa questão pra gente que o ambulatório trans funciona lá desde 2017, né, então achei que já tem um tempinho legal percorrido, né, e que atende 79 municípios, o que é muito legal, né, e aí gostei também, assim, pelo que eu entendi, né, Bruna, lá o ambulatório trans, ele não é porta aberta, né? Isso, na verdade, a pessoa tem que acessar através da unidade básica de saúde, através dos postinhos, não é isso? Exatamente, Duda. O nosso ambulatório trans aqui, ele é via CISREG, né? Então nós precisamos, eu acredito que o CISREG é nacional, né? Então precisa entrar no sistema de regularização. Então procura o postinho, né? De cada bairro tem o seu postinho, que atende a localidade. Esse postinho faz o encaminhamento, o pedido, aí você vai ficar numa fila que possivelmente possa ser de 6 meses a 1 ano, dependendo da demanda. Por quê? Porque se fosse um especialista, igual a pessoa que está indo no SUS procurar um especialista em neurocirurgia ou um cardiologista. Entendi. Então a demora é justamente por conta dessa questão, se for um especialista na questão. Então a demora que se dá é por conta disso, por conta da demanda também, né, Bruna? Sim. É porque como são todos os municípios daqui do nosso estado que são atendidos, né, e eles têm um atendimento muito humanizado, né? Então, assim, desde do contato, desde a assistência social, para passar por todas as partes que tem, todos os médicos que atendem lá, né? Isso, eu até vi, né, na sua entrevista, Bruna, que primeiro o atendimento passa pelo assistente social e que só depois a pessoa que vai ser atendida pela enfermeira, não é isso? Exatamente. Começa pela assistente social aqui, que é o acolhimento, né? Sim. Para entender as necessidades. Depois do acolhimento vai ser feito os encaminhamentos necessários, ginecologista, clínico geral,
psiquiatra, psicólogo, aquilo que for necessário, que já tem ali disponível para agilizar o procedimento do tratamento das meninas e meninos que procuram lá. Isso, eu vi até que a equipe de profissionais é bem grande, né? Quando a gente compara com os profissionais de outros ambulatórios que existentes no Brasil, eu vi que esse daí do Mato Grosso do Sul, ele até que é bem completo, né? Que eu vi que tem urologista, tem psiquiatra, tem farmacêutica, tem fonoaudióloga, né, Bruna? Sim, todos esses médicos estão lá disponíveis para atendimento. Elas queriam muito aumentar a demanda daquele espaço, porque Uhum. ele fica localizado dentro do setor de ginecologia. Sim. Então, adequaram ali um espaço para esse atendimento. E nos dias que são, que acho que é na quinta-feira que é o atendimento lá, é posto tudo lá sobre a questão trans, as bandeiras são colocadas, o atendimento. Então, é um local, assim, maravilhoso de estar. As pessoas aqui do Mato Grosso do Sul que procuram um ambulatório trans têm um atendimento humanizado, maravilhoso mesmo. Pelo que eu entendi, a estrutura também lá é um pouco dividida, né, Bruna? Vocês foram mostrando cada espaço, onde é que fica, né? Alguns lugares são um pouquinho mais, mas é tudo dividido, né, para os atendimentos. Sim, sim, é tudo bem organizado, toda essa divisão. Nós entramos em todas as salas, conhecemos todos os enfermeiros, conversamos com o médico, né? A Patrícia nos mostrou tudo que tinha lá. E saindo do setor que estávamos, vira 2 corredores, aí tem os outros setores também, né? Que não ficam somente ali. Ali é mais concentrado para as questões realmente de pessoas trans. É o setor de ginecologia, Uhum. né, que foi adequado ao ambulatório trans. Assim, eu vi que o atendimento ele é bem legal também, porque a gente viu que são disponibilizadas 16 vagas por mês, né, Bruna? Que eu vi Patrícia falando, a assistente social, dizendo que são 16 vagas que são disponibilizadas por mês, e que no último ano, né, foram 460 pessoas trans atendidas. Então, achei isso muito legal, né, um número bem expressivo, né, de pessoas trans sendo atendidas, e creio também que isso tem a ver com a força dos movimentos sociais, com relação à divulgação, né, às ONGs, e aí queria saber um pouco do seu trabalho, do seu papel com relação a isso. Sim, exatamente. Eu faço parte do Perito Diversidade aqui em Campo Grande, né? Eu coordeno esse movimento social. Já estou há muito tempo atuando e a gente várias vezes buscou essas questões do ambulatório trans. Esse tempo até teve uns meninos que estavam buscando a questão da mastectomia, que Sim. está vetada no hospital universitário. Em conversa com o hospital universitário, não é que eles vetaram, é que eles precisam fazer uma readequação das salas, mas é tudo pelo CISREG também. Então, é uma questão nacional. Então, não é que aqui nós estão vetando cirurgias ou vetando a distribuição de hormônios, é que, na verdade, é uma questão de uma demanda nacional. Então, tudo vai depender do que o CISREG está abrindo de vagas, né? Mas aqui houve vários movimentos, né? Nós temos tanto associações, ONGs, né? ONGs partidárias ou não, que estão sempre lutando, tentando entender essa questão. Mas o ambulatório daqui ele é totalmente aberto ao diálogo. Então, Uhum. quando a pessoa tem uma dúvida, ela senta lá, tira e sana tudo o que precisa. Tanto é que acabamos entrando num assunto delicado lá, que ela diz que quer começar uma abordagem agora, que é sobre travestis a partir dos 40 anos de idade. Uhum. A partir dos 50, a partir dos 60, como que vai ser essa questão? Como vai funcionar a vida ativa de uma pessoa trans, uma pessoa travesti, com essa idade, né? Quando ela já está passando dos 60, dos 50. É isso que ela quer começar esse estudo agora dentro do ambulatório trans. É bem legal a gente ver, assim, algumas pessoas que são famosas, transicionam a partir dos 40 anos e tal. Então, acho que é uma temática bem importante, Bruno, até porque para a gente ver como vai ser essas questões de utilização de hormônios, né? Uma pessoa que já está um pouco mais madura, né? Como é que vai ser essa transição. Então, acho legal ter esse debate dentro do ambulatório trans, porque isso vai trazer uma nitidez maior sobre um assunto que muitas vezes é pouco falado. Então, assim, acho que estreitar esses laços e você ter essa conversa também, né? Trazer o seu olhar sobre essa questão junto com os profissionais é maravilhoso.
E também, Bruna, eu estava vendo que, apesar dele ter sido lançado em 2017, esse ambulatório trans, ele só foi habilitado em 2024, não é isso? Foi exatamente isso. Ela estava explicando toda essa questões burocráticas, né, de ser habilitado, e ela ainda falou que isso foi uma briga dela e do doutor, que foram eles quem estavam exigindo, brigando por isso, para que fossem habilitados, porque esse era o sonho deles, Uhum. ter um ambulatório trans habilitado e adequado para atendimentos. Então foram a Patrícia, o doutor lá, que foram atrás de tudo isso. É bom a gente também deixar nítido, né? Eu vi na conversa que lá também dispersa os hormônios, né? Disponibiliza os medicamentos hormonais, acho isso muito legal. E que também lá já fazia a cirurgia de mastectomia masculinizadora, né? Isso já era uma realidade aí, antes, se eu não me engano, dele ser habilitado, não é isso? Isso mesmo. Já tinha dessa forma mesmo. E como é um hospital, como o ambulatório trans está dentro do hospital universitário, Sim. ele necessita assim, de adequações a níveis federais. Né? Porque o hospital universitário ele está linkado à Universidade Federal. Então, os residentes da Universidade Federal já estudam ali mesmo. Então, eles são bem criteriosos, isso ao extremo, por ser um local de muito residente, né? Então, os residentes estão lá em todos os lugares, eles iniciam um atendimento justamente porque ali é da Universidade Federal. Então, por isso que estão fazendo essa readequação para retornar com as mastectomias. É importante a gente deixar nítido aqui também, Bruna, que apesar de ter a disponibilização de hormônios, né, que existe a cirurgia de mastectomia masculinizadora, mas ainda não faz a resignação sexual, que quem quiser, quem tem interesse, né, depois de passar por todo o tratamento, tem que fazer o tratamento fora do domicílio, não é isso, Bruna? Exatamente. As meninas aqui, quando elas iniciam seu tratamento, elas têm que ir para os hospitais de referência, que, se eu não me engano, tá para Goiânia, a última menina que foi, eu tive contato com ela, né? Mas as meninas aqui precisam ir para outros estados e ficarem acomodadas lá, inclusive. Mas também me parece que esses estados, eles têm um local para alocar as meninas lá e elas ficaram confortáveis. Foi isso que me explicaram. Eu não sei dessa parte como é que funciona, mas elas me explicaram como é. Porque como aqui nós não temos esse procedimento, né? Essa Uhum. cirurgia não é realizada aqui, então a gente tem pouco contato, né? Legal, Bruna. Eu queria falar com você agora. A gente fala CTA, a gente fala SAI, mas você me disse que aí tem o Hospital Dia, se eu não me engano, né? Exatamente. Nós temos hospital dia Uhum. e nós temos CTA. E São isso. 2 hospitais dia e um CTA, que é para o atendimento. O CTA, ele faz o encaminhamento para o hospital dia também. E além do hospital dia, tem outro setor dentro do hospital universitário também, que eu não vou lembrar agora o nome, me fugiu, porque ele é bem restrito também para atendimento. Então, assim, o hospital dia, ele é referência, ele fica um localizado na região sul e outro na região norte, já para atender melhor as demandas. Ele é um hospital mesmo, ele faz internações, né? Ele não é apenas dispersão de medicamentos. Então, ele tem lá intercorrências, quando é necessário. O CTA não atende intercorrência. Hum. O CTA atende mais exames, testes rápidos, né? Algum atendimento mais ali que seja preventivo. Então, os atendimentos que são mais intensos e necessários, dispersão de medicamentos, são totalmente encaminhados para o hospital dia. Bruna, me diz como é o atendimento a pessoas trans nesses lugares. O hospital dia, eu já estive lá várias vezes, em vários projetos. Conheço meninas também que estão sempre lá. E o hospital dia é incrível. O hospital dia, ele tem um respeito com o nome social. Desde quando foi implantada a lei, ele tem respeito às meninas trans. Ele também tem um atendimento humanizado, né? Então, ele não é um local, tipo assim, que você chega lá e as pessoas ficam impressionadas, é um local assustador, porque Uhum. muitas vezes existe esse estereótipo, Sim. né? Quando falo de CTA e Hospital Dia, não vou lembrar as siglas de outros estados, né? Uhum. O Hospital Dia nosso é incrível. O CTA, eu não posso lhe detalhar tão bem, porque
o CTA ele vem de uma gestão municipal. Então, como ele vem da gestão municipal, ele tem algumas precariedades ainda. É, quais os relatos você ouve das meninas que vão lá, assim, com relação também, Bruna, a questão de pegar os medicamentos, né? Se há alguma resistência, se há algum tipo de problemática dentro desses lugares. Não, o Hospital Dia ele faz a dispersão de medicamento lá diário. Eles estão fazendo um levantamento total de dados sobre isso até, né, sobre a dispersão de medicamento diária, mas o atendimento deles é, como eu disse, é totalmente humanizado e nunca houve uma reclamação referente ao Hospital Dia. Que Nunca bom. houve uma reclamação, nunca houve uma situação que foi parar no jornal, nunca houve uma situação, sabe, gigantesca aqui tratando-se do Hospital Dia. O Hospital Dia nosso aqui, ele é tão adequado quanto o ambulatório trans. Inclusive, eles são bem próximos. A caminha uma quadra, né, dentro do complexo hospital universitário, e ali está o Hospital Dia. Então, ele é um centro de referência incrível, incrível. Bruna, e com relação à PrEP e PEP, como é feita a dispensação nesses lugares, né? Nesses lugares que você mencionou aí, nesse Hospital Dia, é disponibilizado? Sim, sim, a PrEP e a PEP, sim. É necessário a mesma coisa, você passar pelo postinho, né? É assim que nós nos referimos aqui, porque Uhum. além do nosso postinho, nós temos a UBS para daí os hospitais. Então, você tem que passar pelo postinho, tem que passar pela emergência do postinho, fazer um pedido de encaminhamento, aí é feito um termo de intercorrência para que você vá até o Hospital Dia, e lá no Hospital Dia você pode ter um encaixe na hora que você chegar já, para nessa intercorrência você já tem um atendimento, porque às vezes é uma emergência também, hoje é considerado, né, o uso da PrEP, Uhum. né, você precisa agendar uma consulta. Bruna, você sabe me informar se lá eles recebem alguma capacitação específica para receber, né, para o atendimento de pessoas travestis e transexuais, e se também existe alguma construção junto com o pessoal, né, desses lugares, tipo, com a população trans, para avaliar como está sendo o atendimento, né, para construir também algumas estratégias para que as pessoas trans sejam bem acolhidas nesses espaços? Olha, coincidentemente, o que eu vou relatar é que no dia que eu fui tentar fazer a filmagem do ambulatório trans, né, foram várias vezes que eu tentei, e aí do Hospital Dia, quando eu retornei, neste dia eu não consegui, eu tive que voltar de novo na outra semana. Estava tendo uma capacitação com o Dr. Cury, que ele é uma referência sobre questão de cirurgias, de processo transexualizador, de resignação, e ele estava lá dando uma palestra para o ambulatório trans e para o Hospital Dia. Inclusive, eu fui convidada para lá, participar com eles lá, mas como eu tinha outro compromisso referente a outro projeto, eu não pude participar. Mas eu vi todo o cronograma da palestra, da roda de conversa que teve, e era uma capacitação que ele estava fazendo, aprofundando um pouco mais o assunto de cirurgias de resignação sexual. Eu achei até interessante estar fazendo uma roda de conversa dessa, né, que eu acredito que o ambulatório trans queira trazer isso para cá. Que maravilha, que notícia boa, né, Bruna? Vamos ver se essa ideia amadurece, né? Se os movimentos sociais ficam em cima, né, para pressionar para que isso vá mais rápido aí, porque a gente sabe da necessidade, a gente, enquanto pessoas trans, sabe da necessidade da gente se ver no corpo que a gente idealiza e que a gente se percebe. Então, que notícia maravilhosa você traz aqui no programa de hoje, Bruna. E aí, já queria aproveitar esse momento, Bruna, para agradecer também a sua participação, dizer que você é uma militante importante aí no Mato Grosso do Sul, que você continue assim aguerrida, né, trazendo essas questões, pautando não só nas questões de saúde, mas também como no Projeto Travessia, que você também é uma das articuladoras, né, locais, e aí, assim, agradecer mesmo toda a sua resistência, a sua força, né, o que você traz pra gente aqui hoje é muito rico, e que as pessoas, né, que tenham alguma dúvida, você que é pessoa trans e que está nos assistindo aí no qualquer lugar que esteja, se quiser deixar alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que depois a gente passa para a Bruna, e Bruna vai estar respondendo cada um de vocês, né, de acordo com a necessidade de vocês. Obrigada, Bruna. Eu
Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada em estar atuando em projetos de enriquecimento igual esse, porque nosso movimento precisa disso. Inclusive, o ambulatório trans fez um pedido. Ele pediu que quando tivesse alguma representante da Rede Trans Brasil, que fosse lá. Esse é o pedido do ambulatório trans. Eles querem conhecer as representantes nacionais da Rede Trans Brasil para estar lá, para dialogar, porque elas acompanham a página, acompanham o trabalho, sabem o nome das pessoas que compõem a Rede Trans, inclusive, e ela quer uma visita da Rede Trans Brasil lá para bater um papinho. Que maravilha, vamos sim. Tatiana, que vive mais viajando, que vai em todos os estados, provavelmente ela breve vai aí fazer uma visita. Tá bom, então. Beijo, Bruna, obrigada. Obrigada, eu. Tchau, tchau. Gente, então conhecida por ser a maior metrópole do Brasil e também principal centro financeiro da América Latina, São Paulo é uma cidade que mistura gastronomia, cultura e diversidade em todos os seus aspectos. A nossa articuladora local nesta visita será Patrícia Araújo. Vamos conhecer um pouco dessa realidade do ambulatório trans e do CTA lá em São Paulo? Conta pra gente, Patri. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Patrícia Araújo, estou hoje aqui no ambulatório CR Pop Janaína Lima, aqui na cidade de São Paulo. Estou aqui hoje representando a Rede Trans Brasil e através do projeto Transpositividade da Rede Trans. Vim aqui hoje conhecer os serviços do ambulatório, saber como está o fluxo das pessoas trans aqui dentro, entender todos os serviços, as demandas, como é tratado o respeito à identidade de gênero e o nome social, que serviços nós temos aqui dentro, apesar de que a gente trata a saúde da população trans. Oi, gente, tudo bom? Eu estou aqui hoje no CR Pop Janaína Lima com a gerente do ambulatório trans, a Maíra. O ambulatório CR Pop Janaína Lima, ele oferece vários serviços para a população trans, incluindo a parte de testagem, distribuição de PrEP e PEP. E a gente veio aqui hoje, através do projeto Transpositividade da Rede Trans, conversar com a Maíra e entender melhor como está funcionando esse mecanismo para a população trans aqui na cidade de São Paulo. Tudo bom, Maíra? Tudo bem, linda. Obrigada, meu amor. Eu vou fazer algumas perguntas pertinentes sobre o ambulatório, sobre o serviço aqui para a Maíra, ela vai respondendo. E aí, no decorrer disso, vocês vão entendendo o que nós temos aqui em São Paulo, um ambulatório muito bom para a nossa população, onde vocês terão vários serviços aqui, tá bem? Maíra, eu vou fazer algumas perguntas para você sobre o ambulatório, sobre como funciona, os profissionais. E muito obrigado por receber a gente aqui. E vamos lá. Eu queria saber quais são os serviços que estão disponíveis atualmente aqui no ambulatório trans. Hoje nós temos especialidades médicas, hoje a gente tem 5 médicos da ginecologia, 2 da ginecologia, um endocrinologista, uma psiquiatra e um urologista. Além da equipe médica, a gente tem toda a equipe de enfermagem, com enfermagens e técnicos, uma farmácia, né, que também faz a disposição dos hormônios, que vai entregar os hormônios, e temos a equipe multi, então tem nutricionista, fonoaudióloga, psicólogos, serviço social. Muito interessante pra gente, principalmente psicólogo, que a gente tem aí um índice muito grande de suicídio na nossa população e é muito bom ter um acompanhamento de psicólogo, né? Como anda a adesão da população trans aqui no ambulatório CR Pop Janaína Lima? A gente sentiu uma grande melhora, acho que é importante vídeos que nem o seu, para a gente poder chegar em outras pessoas que não têm um acesso tão fácil. Hoje, como a gente está no perfil de portas abertas, a gente atende uma média de 50 pacientes novos por mês. Então, a questão do portas abertas seria toda a população trans pode se encaminhar para o CR Pop Janaína Lima, que não vai ter nenhuma restrição ao seu atendimento. Nesse serviço não precisa de nenhum encaminhamento médico. Então, das 8 às 19, a gente faz o que a gente chama de acolhimento, que é um acolhimento inicial, vai ser atendido por 2 profissionais e esse atendimento não precisa de nenhum pré-requisito, mas é só chegar aqui e pedir o acolhimento que será atendido. Muito bom.
Como é feita a seleção e treinamento da equipe para atendimento à população trans? No caso, os funcionários que irão trabalhar aqui. Atualmente, os colaboradores que são selecionados, que são pré-requisitos para vir para cá, primeiro que eles sabem sobre o serviço, então há uma introdução do que se trata o serviço, qual que é a população. A prova de seleção já é uma prova temática sobre a saúde de pessoas trans e atualmente, nas últimas duas seleções, eu participei das entrevistas. Então, além de ter uma prova temática com o assunto população trans, nós ainda temos o acompanhamento da gerente do ambulatório para a seleção desses profissionais. Uma ótima dica para os outros ambulatórios. Existe fila de espera? Como funciona o processo de agendamento? Não, é um serviço portas abertas. Nesse acolhimento você vai ser atendida pela equipe multi, pela equipe de enfermagem, pelo serviço social. Para agendar, vai sair com agendamento médico, só que esse agendamento ele não é tão próximo, vai acontecer na mesma semana. Provavelmente com uma distância de 1 mês e meio, 2, na pior das especialidades, que no caso da psiquiatria, que é mais cheia, que você consegue com uns 3 meses esse agendamento. Ok. A articulação com outras áreas da saúde, como psicologia, endocrinologia, infectologia? Nós somos a referência da rede Sampa Trans, né? Então a gente precisa conversar com as outras unidades, com outras parcerias. Então isso acontece com grande frequência e é assim que a gente consegue atender o maior número de pessoas. E com outras áreas, a exemplo, assistência social, segurança pública, educação e empregabilidade? A gente tem ampliado bastante a nossa conversa com o setor de direitos humanos, sobre projetos que nem Transcidadania. A parte de escola é o mais difícil, acho que é um desafio, é sempre um desafio falar da saúde e falar com o setor da educação, mas acho que vale como um desafio, a gente precisa começar a quebrar essas bolhas, estourar essas bolhas, e a gente tem evoluído bastante, inclusive com consultório de rua, sabe, Paty? Então, por exemplo, atualmente vem uma equipe de consultório de rua, nos diz quantas pessoas precisam ser atendidas nesse acolhimento. Mês passado, por exemplo, a gente atendeu 9, só que a gente programa esses 9. E daí eu preparo meus profissionais, a gente faz um acolhimento meio que mutirão, elas já vêm, já são atendidas no momento que chegam, então a gente tem conseguido fazer essas parcerias. E outra importante é com a Fundação Casa. A Fundação Casa a gente também faz essa parte, a gente quer a referência do atendimento da Fundação Casa, então as adolescentes já vêm com horário marcado e passam por todos os profissionais que ela tem necessidade de saúde. Maravilha. Como diretora, o que você acha que poderia melhorar no serviço voltado para a população trans nos ambulatórios e CTAs? Eu acredito que precisa de mais profissionais, né? Quanto mais profissionais a gente conseguir nesses serviços, isso vai melhorar a qualidade do nosso atendimento, não ter tanta rotatividade de profissional, que isso é uma coisa que acaba atrapalhando no vínculo. Então, acho que ter mais profissionais atendendo a temática da saúde trans é o que precisa para que a gente amplie o atendimento. Muito legal, né? Existe uma equipe treinada para acolhimento e abordagem afirmativa de identidade de gênero aqui no ambulatório? Todos os colaboradores aqui precisam estar falando exatamente todas essas palavras que você acabou de dizer. Todas as abordagens são afirmativas, com respeito ao nome social, com acolhimento, com empatia, com entendimento, sobre a história de cada uma dessas pessoas. Para além disso, aqui dentro do ambulatório trans, existe o serviço de testagens, distribuição de PrEP, BEP, você poderia falar um pouco? A equipe de enfermagem fica responsável por isso, eles são treinados anualmente, a gente acabou de ganhar o selo, inclusive de testagem rápida, que é 100% dos colaboradores fizeram todas as capacitações e passaram em todas as provas. Então você ganha um selo da prefeitura de testagem rápida e aí é distribuído o PrEP, o PEP também acontece aqui nessa unidade. Muito bem. As pessoas que elas fazem a testagem aqui dentro do ambulatório trans, aí ele dá um resultado positivo, elas têm um acompanhamento não só na dispersão da medicação, mas um acompanhamento de psicólogo?
O fluxo para testagem positiva, a gente tem que ir para o CTA, né? Então não fica aqui, a gente continua, lógico, né? A pessoa pode usar vários serviços como de cuidado, mas o fluxo de quando dá um positivo a gente precisa encaminhar especificamente para o CTA. Certo. Há políticas internas para o uso do nome social e respeito à identidade de gênero? Nesta unidade é uma regra, não se pode falar outro nome que não seja nome social da pessoa. Eu já tinha conversado um pouco antes com a Maíra, a gente até anotou aqui. Aqui no ambulatório CR Pop Janaína Lima, nome social, identificação de gênero é regra. Aqui não existe outro que não seja aquele qual você se identifica. E isso para nossa população é muito importante, porque muitas meninas elas deixam de ir até o serviço social por conta do preconceito à sua identidade de gênero, ao seu nome social, e também temos os casos dos homens trans que acabam não indo ao serviço de saúde por conta ainda não retifiquei o nome, ainda não estou 100% como a sociedade me vê como homem, então acaba afastando essa população da saúde, o que não é bom para nenhuma pessoa trans. Então é muito importante que o nome social ele seja respeitado, a identidade de gênero ela seja respeitada, né? Tati, o que a gente faz aqui, que eu acho que é uma dica boa para os serviços, é que nesse acolhimento, quando abre o prontuário, a pessoa diz qual é a sua identidade. Então a gente coloca uma bolinha, então tem, né, acaba sendo binário, mas ajuda ao profissional a identificar. Então tem identificação de quando é uma mulher trans, quando é um homem trans, uma pessoa não binária. Porque daí não vai ficar nessa expressão de gênero. Então pega o prontuário, vai ter a bolinha de qualquer identificação, sabe? Então vai ter vermelho, azul ou amarelo, né? Ou as três cores existem. Tem um combinado já interno, para que não aconteça sempre a questão da expressão que a pessoa traz. Às vezes uma figura mais feminina, mais masculina, então a equipe já está preparada olhando esse prontuário. Que é aquilo que a gente falou antes, que os profissionais recebem o treinamento para poder atender essa população. Né? Que tipo de demandas específicas da população trans são mais recorrentes aqui no ambulatório? Acho que quando chegam, eles vêm pela hormonização, né? Então aqui tem todos os médicos que eu te falei, tirando o psiquiatra, todos têm indicação para fazer hormonização. Então não precisa passar especificamente na endocrinologia, todos os outros podem fazer. E aqui a gente faz a dispensação de hormônio, principalmente a testosterona, que é mais cara. Então faz a aplicação, já pega aqui na farmácia, já aplica aqui mesmo. Então isso, no primeiro momento, é o que as pessoas procuram. Mas ao tempo que eles vão conhecendo o serviço, vão vendo sobre nutrição, sobre psicologia, sobre fono, até mesmo serviço social para garantia de direito, vai aumentando as possibilidades que eles entendem do que é um cuidado de saúde, que não é só hormonização. E outro ponto importante aqui que a gente precisa colocar é sobre o siliconoma, né? Então, qualquer pessoa que vier aqui e tiver qualquer infecção em relação ao uso do silicone industrial, um desses médicos tem uma agenda exclusiva para siliconoma para que ela não espere esse mês e meio. Então, provavelmente, o máximo que ela pode esperar para ser atendida por esse médico são 15 dias, é o máximo mesmo, porque a gente deixa esse horário vago. Se não tiver ninguém, vai estar vago, vai estar garantido para uma emergência, para uma urgência nesse sentido. Urgência no sentido de cuidado longitudinal, porque uma urgência mesmo precisa ir para um hospital. E aí ele vai fazer o encaminhamento para o hospital e se houver possibilidade, se esse silicone não tiver muito na pele, né, se ele avaliar que há possibilidade de retirada, o fluxo da Prefeitura de São Paulo é mandar para o Hospital do Tatuapé e fazer essa retirada do silicone industrial, infeccionado, inflamado, né, porque ele é muito perigoso para a saúde de pessoas trans. Então aqui nós, além de todos os serviços que temos, nós temos aqui dentro também a questão do siliconoma, que mais conhecido pela nossa população trans é silicone industrial. Eu fui uma pessoa que fui atendida aqui pelo CR Pop Janaína Lima quando tive problema com silicone industrial. E aí é muito importante pra gente, porque o silicone ele tem tirado vidas, ele tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. E aí é muito importante ter um serviço que ofereça saúde para quem tem problemas com silicone e a cirurgia de retirada em caso de extremos, caso onde o silicone está acometendo a tirar a vida dessa pessoa. Então é muito importante para a gente. Vamos lá.
quais são os principais desafios enfrentados pela equipe na atenção à população trans? Eu acredito que nesse momento é de dar muito valor ao atendimento médico, sabe? A população trans entender que o atendimento de cuidados de saúde é além do médico, é além da hormonização. Então tem uma grande incidência de falta para a equipe multi, para os outros acompanhamentos, que eles em conjunto fazem a melhora da saúde, mas é difícil assim. Eu acho que não é uma exclusividade das pessoas trans. Então, eu acho que no geral a gente dá muito valor ao atendimento médico e acaba deixando os outros cuidados como secundários. E na população trans não ia ser diferente, né? O que falta para que o serviço amplie sua capacidade de resposta? Profissionais. Quero mais, pode? Por favor, mais profissionais. Há parcerias com movimentos sociais ou outras instituições? Como nós somos referência da Rede Sampa Trans, essa unidade ela é responsável por fazer a capacitação dos outros profissionais que ficam na atenção básica. Então, anualmente somos nós que fazemos os treinamentos de quem fica nos outros serviços de atenção básica. E a gente tem ampliado, inclusive, para falar do Sinfonoma em outros lugares, por exemplo, no CTAs, no SAI, porque esse fluxo aqui, como ele é mais rápido, a gente tem ampliado essa conversa. Os profissionais recebem informação contínua sobre diversidade de gênero e saúde da população trans? Recebem. A gente faz um treinamento interno e sempre procura se atualizar naquilo que tem aparecido tanto nas universidades ou outros serviços, a gente sempre tenta se atualizar. E como o serviço se articula com políticas públicas da saúde LGBTI+. Acho que esse ambulatório é, na prática, uma execução de uma política pública a favor de pessoas trans, né? Hoje ele existe por conta disso, então ele é a parte prática, sabe? A gente está vendo na prática o que se faz com política pública a favor de população trans. Então, hoje esse serviço tem só pessoas trans, então atende outros, intersexo e pessoas trans. Então, isso é o resultado de políticas públicas a favor de pessoas trans. E eu posso falar mais ainda. Nós temos aqui o CR Pop Janaína Lima com o nome de uma grande inspiração para a saúde da população trans, que é Janaína Lima, que nos deixou, digamos assim, não é nem recente, mas foi muito cedo. E aí ela não chegou a ver isso, que era uma pauta que ela tinha muito grande, a saúde da população trans, inclusive a saúde da própria, se hoje ela estivesse aqui, estaria sendo tratada aqui dentro desse ambulatório, que era uma pessoa que brigava muito. Então muitas de nós se vão por questões de suicídio, por questões pessoais mesmo, que seriam tratadas, deveriam ser tratadas, e aqui elas conseguem esse tratamento, que pra gente é muito importante, tanto passar pelo psiquiatra como pelo psicólogo, ter pessoas que nos acolham e nos entendam dentro da saúde, né? A participação da comunidade trans na construção ou avaliação dos serviços? Ainda não, Tati. Isso aí é uma coisa que ainda está se construindo. A unidade faz em janeiro 3 anos, ela é uma unidade recente. E onde a gente fica também, os outros ambulatórios também são recentes. Então, uma política pública do município é o conselho gestor. E aí, dentro do conselho gestor, a gente vai precisar de pessoas trans que participem disso. Então, isso está começando a se organizar, isso vai começar a ser um chamamento mais público para que as pessoas trans participem disso. Como o serviço lida com pessoas trans profissionais de sexo em trânsito? Visto que a nossa população é bastante migratória e muitas deixam o tratamento por conta de burocracias, existe alguma estratégia ou atualização do serviço aqui no ambulatório, no Brasil, que você pode passar para a gente? O projeto desse ambulatório foi pensado na ampliação do horário por conta de profissionais do sexo. Então, a gente não funciona num horário tradicional de um ambulatório que seria das 7 às 7, a gente funciona das 8 às 8, por entender que são outros horários que elas estão mais disponíveis para esse cuidado de saúde, se sentem mais à vontade, ou qual o momento que elas querem se cuidar, porque inclusive a gente aqui faz as coletas dos exames que os médicos pedem, e até o nosso horário de coleta é mais expandido do que uma unidade básica de saúde. Então, acho que essa é a primeira ação que a gente coloca em relação a favor. E outra estratégia é que esse é um ambulatório municipal, aqui é indiferente de onde a pessoa está morando, que às vezes
a saúde é muito regional, a pessoa precisa ter um endereço fixo e tal. Isso não é um pré-requisito para que ninguém seja atendido aqui. Aqui no ambulatório CRPOP Janaína Lima, a população trans, independente da Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, centro de São Paulo, qualquer zona de São Paulo, ela pode ser atendida aqui nesse ambulatório trans. E o horário, como bem disse Maíra, ele é estendido até as 8 horas da noite, porque a gente acredita que a profissional do sexo, ela vai trabalhar à noite, então ela vai acordar pós meio-dia. Então, para você ter um melhor acesso à saúde, seria à tarde até o comecinho da noite. E aqui no ambulatório trans, CRPOP Janaína Lima, a gente tem essa atenção para as profissionais do sexo daqui da cidade de São Paulo. E aí, vamos finalizar. Eu gostaria que você se apresentasse, passasse aqui o endereço, o telefone de contato e desse sua palavra aqui sobre o CRPOP Janaína Lima, o qual você está administrando no momento. Tá, então eu sou Maíra, eu estou como gerente, meu nome é Maíra Caricari Saavedra, estou como gerente da unidade desde junho. E acho muito importante ações como essa, porque eu acho que ali, se a gente fosse colocar os dificultadores, talvez falta chegar para mais pessoas o que existe esse serviço e como que a gente está aqui. Ele é um serviço de portas abertas, eu espero que esse seja um exemplo multiplicado em outros lugares. E eu fiquei muito feliz com essa visita, com o seu relato como paciente daqui, então eu fico feliz como gestora em relação a isso. Tenho muito orgulho da equipe que aqui é formada, enquanto a gente tenta melhorar. Estamos aqui de portas abertas para as pessoas trans que querem ser acolhidas, venham e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E aqui, só dando um resumo geral do que temos aqui no CRPOP Janaína Lima, além do horário que é para ajudar a população, além de travestis, transexuais, profissionais do sexo, nós também temos o tratamento de hormonoterapia, nós temos psicólogo, nós temos encaminhamento para o tratamento do siliconoma, silicone industrial, nós temos a distribuição de PrEP e PEP, temos testes rápidos, as coletas de exame, temos encaminhamento de exame para outras unidades que eu também já recebi aqui. E temos uma farmácia que faz a distribuição da medicação aqui dentro. Então é um ambulatório completo para a nossa população trans, onde todas, todos e todes são acolhidos de acordo com a sua identidade de gênero, de acordo com como se identifica. Então fica aí essa dica para quem precisa cuidar da sua saúde. Sejam todas, todos e todos bem-vindos ao ambulatório CRPOP Janaína Lima, que fica aqui na Rua Jaraguá 866 aqui no Bom Retiro, tá bom? E agora, gente, vamos lá para São Paulo com a nossa articuladora local, Patrícia Araújo, para a gente bater um papo bem legal, para saber como foi a visita dela ao ambulatório trans CRPOP Janaína Lima. Oi, Pati, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Então, Pati, eu queria conversar um pouco com você para a gente saber como foi essa visita, né? Eu vi coisas bem legais que dá para a gente abordar aqui no nosso programa de hoje, né? Eu vi que lá o serviço, né, do ambulatório trans, ele é portas abertas, que é bem legal, porque, tipo, Pati, quando a gente às vezes entrevista as meninas dos outros estados, os meninos dos outros estados, a gente vê que para a pessoa conseguir ter acesso ao ambulatório trans, a pessoa tem que ir no postinho de saúde do seu bairro ou em algum postinho de saúde e através dali entra para a regulação para conseguir marcar o atendimento ou a consulta no ambulatório trans. Já em São Paulo, nesse ambulatório no CRPOP, a gente viu que é portas abertas. Então, pelo que eu entendi, qualquer pessoa que chegar lá, né, que se identificar enquanto uma pessoa travesti ou transexual, consegue ter um atendimento garantido lá, né? Consegue marcar sua consulta, né, Pati? Exatamente. Lá o ambulatório, ele é portas abertas. Qualquer pessoa trans que quiser fazer o seu tratamento, o seu acompanhamento, é só chegar até a recepção, fazer o cartão do ambulatório e dali por diante vai ter todo um acompanhamento daquilo que o paciente esteja necessitando ou precisando naquele momento. Eu vi também, Pati, quem foi a menina que estava com você, a gerente, a Maíra, né? Ela disse também que são 50 pessoas por mês que são atendidas, né? Um número bem expressivo, né, Pati? São 50 uma base que ela deu, mas ela chega a ser muito mais do que 50.
50. Mas aí, como eles têm um número base, seria isso. Então, já atendeu 60 a Uhum. 80 pessoas no mês. Outra coisa assim bem legal, Paty, que eu vi, né, e que você abordou muito bem, foi com relação aos profissionais para trabalhar, né? Que lá existe uma prova, né, de seleção para ver quem vai trabalhar, né? Até porque é um público muito específico. Então, assim, não poderia ser uma pessoa, né, que não soubesse coisas com relação à identidade de gênero, respeito ao nome social, né? Para que não viesse a desrespeitar a identidade de gênero de uma pessoa trans quando fosse atendida. Então, achei isso bem legal, assim, que tem que saber um pouco sobre o assunto. E também que passa sobre uma entrevista, e, se não me engano, ela falou que em alguns momentos é ela que entrevista essa pessoa que está apta, né, para trabalhar no ambulatório trans, né, Paty? Isso. O profissional ele se candidata para trabalhar no ambulatório, passa nas provas que são feitas normalmente para entrar em qualquer ambulatório, qualquer UPA, hospital, né? Mas ali, para o ambulatório trans, que é repórter na Inhalinha, tem que ter, tem uma prova a mais, que ela é feita diretamente com a gerente, que toma de conta lá, resolve tudo lá do CRPOP, para saber se essa pessoa tem aptidão a trabalhar com pessoas trans, se ela tem um alto nível de sensibilidade com os profissionais, e ela quer entender se aquele profissional tem essa sensibilidade, se tem os requisitos necessários para trabalhar com a população trans em específico. Isso é muito importante, que a gente sabe que às vezes a gente se debate em alguns lugares com profissionais, né, Paty, que não têm a sensibilidade e que acaba afastando a gente dos serviços de saúde. Então, uma situação dessa não poderia acontecer justamente no ambulatório trans, né, Paty? É, outra coisa também que eu vi, Paty, né, que a partir a gente estava falando dessa questão da consulta, ela também mencionou que esse tempo, né, pode demorar de 1 a 2 meses, né? Eu acho que por conta da demanda que é muito grande, né, Paty? Eles têm esse prazo, a pessoa pode ser atendida na mesma semana, mas eles têm um prazo porque há alguma resistência. Então, aí eles ligam para paciente e encaixam. E quando há um risco eminente, quando há uma urgência, aí também é trazido para frente esse paciente de acordo com a sua necessidade. Isso. Vi também que há uma interligação com as outras secretarias, né? Tipo, se a pessoa tiver uma outra necessidade, então, assim, eles conseguem fazer, tipo, elas conseguem também fazer um link com a assistência social ou algo no campo da segurança pública, né, Paty? Sim, sim. Lá eles têm uma sensibilização com a população trans bem relevante. Além de que eles têm parceria com outros ambulatórios trans aqui em São Paulo, que às vezes as especialidades do CRPOP elas são limitadas. Por exemplo, lá não tem ortopedista, Hum. mas lá eles conseguem trabalhar, receber o paciente e de lá encaminhar já para consulta com o profissional do outro ambulatório trans. Não vai precisar ter que ir até o outro para remarcar. Ela já sai do ambulatório trans com a data e a consulta marcada com o outro profissional. Paty, também estava vendo que lá eles também disponibilizam hormônio, né? E também faz a aplicação. Sim, sim. Lá eles têm o endocrinologista, né? E Isso. aí é feito a primeira consulta, os exames, e elas recebem gratuitamente o tratamento hormonal, tanto mulheres trans travestis, como os homens trans, lá mesmo no CRPOP. Paty, lá faz cirurgia? Não, lá é só atendimento do médico mesmo, cirurgia não fazem. Mas aí eu acho que eles encaminham, né, para outros hospitais que estão aptos para fazer, né? Quando o caso é cirúrgico, é aquela parceria que eu falei antes. Eles vão chamar no outro hospital ou ambulatório que seja referência, que tenha cirurgia, para que receba aquele paciente. Uma coisa bem legal também que eu avaliei é que o próprio ambulatório trans, Paty, ele faz testagem rápida, né? E em que, inclusive, já receberam o selo por conta disso, né? Por fazerem testagem rápida. Sim, sim, eles fazem a testagem rápida, já fazem um acompanhamento ali mesmo com o psicólogo,
caso haja alguma intercorrência ou o exame saia positivo, que a gente sabe que sempre dá alguma coisa, e ali ele já tem uma equipe preparada com essa sensibilização para atender aquele paciente. E também lá, paralelo a isso, lá disponibiliza a PrEP e a PEP, né, Paty? É disponibilizado a PrEP e a PEP lá no postinho. Eu acho importante a gente falar que, tipo, como esse ambulatório trans, ele é referência, então ele tem um link direto com o CTA, porque então muitas das vezes se uma pessoa trans, porventura, venha a dar um resultado reagente para alguma IST, né, ou para HIV/AIDS, automaticamente os profissionais, né, do CRPOP entram em contato com o CTA, já prepara o CTA para receber essa menina ou esse menino trans que precisa de acompanhamento, né, Paty? Sim, sim. Eles já fazem, eles já têm essa, digamos, essa parceria com os outros CTAs e encaminham essa paciente ou esse paciente para esse CTA mais próximo, já passando toda a ficha daquele paciente, para que o CTA já receba com todo o carinho, com toda a atenção que lá no CRPOP eles recebem a nossa população. E já fica nesse acompanhamento, não só do acompanhamento, né, não só o CTA, mas também o ambulatório trans, como a pessoa também fica sendo atendida no ambulatório trans, então os profissionais ficam nesse link para saber como está sendo esse cuidado, o que, é que vem acontecendo no CTA e também acompanhando com relação à dispensação de medicamentos, então um cuidado interligado entre esses dois setores, né, Paty? Exatamente. Eles sempre estão mandando mensagens via WhatsApp para acompanhar como é que está o paciente. Quando não há resposta, eles ligam até que a pessoa atenda ou, caso volte, retorne ao ambulatório para passar como é que está sendo atendido, como é que está sendo o acompanhamento e etc. Uma coisa fantástica, gente, e aí eu queria pedir a atenção de vocês agora nesse momento, principalmente para quem está em São Paulo, quem pretende ir para São Paulo, que tipo, essa foi uma coisa que eu não vi em nenhum dos outros ambulatórios trans, né, com relação ao siliconoma. Então, esse ambulatório, ele também existe um especialista, caso a menina tenha algum problema com silicone, então a gente não ouvi ainda falar em outros estados, né, então os que foram entrevistados, e achei isso fantástico, porque esse médico especialista, né, como a gente falou aqui anteriormente, eu estava conversando com o Paty, né, e vi que a Maíra falou que geralmente elas dão prazo para o atendimento de 1 a 2 meses, mas Paty falou que diz que às vezes pode acontecer em pouco tempo. Então, mas quando isso é com relação ao siliconoma, uma pessoa que está com problema no silicone industrial, esse prazo ele cai para 15 dias, o máximo. Então, assim, quer dizer que se uma pessoa então for com um tratamento urgente, então talvez essa pessoa seja atendida até no mesmo dia. Então, isso é muito legal, Paty, que a gente sabe, né, dos danos que o silicone causa no corpo humano. A gente sabe que muitas meninas já usaram e ainda fazem o uso de silicone. E a gente sabe também, Paty, quantas pessoas estão sofrendo com o uso de silicone, né, por conta da utilização de silicone. Então, se você está em São Paulo, né, ou vai para São Paulo e está com algum problema causado por silicone, é bom procurar, né, um ambulatório trans CRPOP Janaína Lima, né, onde faz um atendimento especializado nesse sentido, né, Paty? Exatamente. O CRPOP Janaína Lima e todos os profissionais que trabalham lá, eles recebem as meninas, mesmo que não seja o médico específico para aquele tratamento, porque todos os médicos que trabalham naquele hospital, incluindo as enfermeiras, elas recebem digamos, um curso para entender como tratar a siliconoma, seria o silicone industrial. Então, todos os profissionais que estão ali recebem aquela menina que está com problema. Automaticamente, ela vai receber um tratamento com a medicação adequada para poder ela ter ali um paliativo e ela é encaminhada para um outro ambulatório que nós temos aqui em São Paulo, que é o CRT Santa Cruz. De lá, ela é encaminhada diretamente para o hospital, onde ela vai fazer a cirurgia de retirada, caso seja necessário. Mas, caso eles resolvam com a medicação, aí ela fica fazendo tratamento somente no ambulatório.
Muito bom, Paty, trazer essa informação. E tem outra informação também que eu vou trazer aqui já já no final, assim. Eu achei interessante quando você estava conversando com Maíra, perguntando dos desafios, e aí ela falou que é assim, tipo, como se fosse uma desvalorização dos outros profissionais, né? Tipo, achar que pessoas trans não precisam de outros atendimentos, né? Nesse sentido, como você trouxe aí, ortopedista, né? E muitas das vezes as pessoas vão para o ambulatório trans só em busca da questão de hormonioterapia e cirurgia de resignação sexual, mas que o CR-Pop tem outros profissionais que são tão importantes quanto esse para pessoas travestis e transexuais, né, Paty? Sim, sim, eles têm várias especialidades, eles têm o acompanhamento de psicólogos, psicoterapeutas, e as especialidades que eles não têm lá por conta de, digamos, falta de profissional mesmo, eles enviam para os outros ambulatórios de CTAs aonde essas meninas encontram ortopedista, cardiologista, oftalmologista, outras especialidades que não tem lá, são encaminhadas para outros ambulatórios, como o CRT Santa Cruz, que já citei antes, que é o maior que a gente tem aqui em São Paulo, que tem todas essas especialidades. Mas há casos específicos onde elas são encaminhadas quando não há esse especialista nesse ambulatório, elas são encaminhadas diretamente para outros ambulatórios e outros CTAs aqui em São Paulo. A gente já está finalizando e eu queria deixar assim aqui nítido para vocês também uma coisa bem legal. Se você também está em São Paulo, uma coisa bem legal, Paty, que eu não ouvi nos outros estados, né, nos outros ambulatórios, é que lá existe um horário de atendimento estendido, né? Se eu não me engano, lá inicia 8 horas da manhã e vai até as 20 horas da noite para possibilitar que profissionais do sexo sejam atendidas também. Então isso é maravilhoso, que a gente sabe, né, Paty, que muitas das vezes a nossa população, né, trabalha à noite e dorme de dia, né? Ou vai descansar de dia porque tem a noite para estar trabalhando como profissional do sexo muitas das vezes. Então, ter esse horário estendido até 8 horas da noite possibilita que essas pessoas possam estar fazendo o seu acompanhamento hormonal, né? Indo ver as questões de resignação, ver essas questões também sobre o silicone. Então, isso também é fantástico, né, Paty? Eles têm um horário estendido, começam às 8 horas da manhã e vão até às 20 horas. Quando foi o princípio da população trans e travesti, ajudou muito, principalmente a população que vive como profissional do sexo. Como você bem disse, as meninas elas trabalham à noite, então elas não iriam acordar de manhã para pegar um médico 8, 9, 10 horas da manhã. Então, eles sempre colocam elas nesses horários a partir das 17 horas para que elas possam ser atendidas e façam seus tratamentos corretamente. Então, é um ganho muito grande para a população trans aqui de São Paulo, tanto o tratamento com o siliconoma, como as portas do ambulatório trans aberto até as 20 horas. Isso é maravilhoso. Isso é fruto também do movimento social organizado, assim como a Rede Trans, que vai pautando essas questões, né, dizendo assim, olha, é importante que a gente funcione, o ambulatório trans tenha esse funcionamento até um pouco mais tarde, justamente para possibilitar que essas pessoas que trabalham, né, durante a noite e pelo dia não conseguem acordar, sejam atendidas. Então, assim, é maravilhoso, né? Achei muito legal essa sua visita, Paty, ao ambulatório trans e CR-Pop, né, que existe já uma parceria com o CTA e que praticamente faz todo um trabalho, já que o CTA desempenha, claro, mas que lá tem a testagem, que tem o acompanhamento, que tem a disponibilização de PrEP e PEP, né, que fica acompanhando esse usuário, essa usuária nesses espaços, para que ela não se sinta só, além de psicólogo, psiquiatra. Então, assim, realmente o ambulatório CR-Pop Janaína Lima faz um trabalho fantástico. Queria aproveitar esse momento também, Paty, que já chegou ao nosso final, agradecer a você pela disponibilidade, né, por você ter ido lá, ter feito essa visita, esse acompanhamento e ter trazido nitidez maior sobre o assunto. E deixar para você que está em casa, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né, que a gente depois vai estar passando para a Paty tá tirando essas dúvidas com o pessoal lá do CR Pop, né, ou de outro ambulatório que ela tenha mais proximidade também, que ela faça o acompanhamento, né, junto com essas pessoas. E é isso, Paty. Obrigada por sua disponibilidade. Obrigada a você, Duda. Tudo de bom e vamos seguindo. É isso. Beijo, Paty. Beijo.
Gente, e esse foi mais um programa Transpositividade. Queria agradecer a você que ficou com a gente até agora. Aproveitar esse momento para convidar você a assistir os nossos outros programas, né, para você entender um pouco melhor como é que funciona, né, os ambulatórios trans e os CTAs nos outros estados. Aproveitar também, né, já que a gente está finalizando, para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, aproveita aí, né, o @Rede Trans Brasil 8992. E se você quiser estar conhecendo um pouco mais do nosso Insta institucional, vai lá no @Rede Trans Brasil para você estar entendendo um pouco mais dos nossos projetos que a gente vem atuando durante todos esses anos, né? Também tem as nossas pesquisas, o dossiê, tudo tem lá constante. Se você tem alguma dúvida, né, pode deixar também aí nos comentários que logo a gente vai estar respondendo. Obrigada e espero vocês na próxima. Até mais!